Olá! Nesta aula, nós iremos trabalhar com a API REST do CouchDB. Aprenderemos como consultar a instância do CouchDB e os bancos de dados utilizando o plugin REST Client do Visual Studio Code. Então vamos começar. Primeiro vamos criar um arquivo para armazenar as nossas requisições HTTP. Vamos chamar este arquivo de aula52.http. No nome do arquivo, o 52 significa módulo 5 aula 2. Quanto às extensões do arquivo, podemos utilizar .http ou .rest. O REST Client vai reconhecer essas extensões e disponibilizar vários recursos, como destaque da sintaxe, autocomplemento, comentários, suporte a arquivo JSON e XML, dentre outros. Agora que criamos o arquivo que armazenará as nossas requisições HTTP, vamos digitar o primeiro comando para consultar a instância do banco de dados. Veja que utilizamos uma regressão em uma única linha formada pelo método, que é GET, mais o protocolo HTTP, mais o endereço IP do computador, mais a porta, mais o caminho, que é a barra. Outro detalhe, veja que após digitarmos o nome do método, o REST Client insere um link de envio da requisição. Vamos clicar no link para realizar a requisição. No lado direito, o REST Client apresenta a resposta à nossa requisição. As respostas HTTP consistem dos seguintes elementos: a versão do protocolo HTTP que elas seguem, um código de status indicando se a requisição foi bem sucedida ou não e por quê, uma mensagem de status, que é uma pequena descrição informal sobre o código de status, cabeçalhos HTTP, um corpo com dados dos recursos requisitados. No nosso caso, o corpo é um documento JSON com as informações sobre a instância do banco de dados. Como exemplo, temos uma mensagem de bem-vindo, a versão do CouchDB, o nome do fabricante de software, além de outras informações. Lembre-se que já executamos este comando em uma aula anterior, só que foi no navegador. Podemos fazer a requisição utilizando os padrões HTTP de uma forma mais explícita. Mas antes de executar outra requisição, precisamos saber como separá-la. Basta digitar 3 símbolos de hashtag, também chamado de cerquilha. Digitamos. Além de separar as requisições, podemos escrever comentários ao lado, por exemplo. Agora vamos digitar o comando. Veja que o resultado é o mesmo, porém realizamos uma requisição de uma forma bem mais detalhada. Basicamente, temos o método GET, seguido do caminho para o recurso, mais a versão do protocolo. Na segunda linha, temos os cabeçalhos da requisição, em inglês headers. No nosso exemplo, utilizamos apenas um header, que é o host. Na maioria dos exemplos, utilizaremos a forma simplificada, apenas por ser menos verbosa. Porém, é importante entendermos a explícita, uma vez que a documentação do CouchDB apresenta nas duas formas. Já sabemos como consultar a instância instalada. Agora vamos conhecer como consultar os bancos de dados. Primeiro vamos digitar as 3 hashtags para separar as requisições. Depois a requisição. Usamos o endpoint all.dbs para listar todos os bancos de dados da instância. Vamos executar a requisição clicando no link Send Request. Vamos verificar a resposta. Veja que recebemos uma mensagem de erro. Isso aconteceu porque tentamos acessar recursos que são exclusivos dos administradores da instância do CouchDB. Para resolver o problema, basta informar o usuário e a senha de administrador na requisição entre o protocolo e o host. Usamos 2 pontos para separar o usuário e a senha, e o símbolo arroba para separar do host. Pronto, agora conseguimos listar os bancos de dados. O CouchDB respondeu com um documento JSON,
representado por um array cujos valores são os nomes dos bancos de dados, tanto os que nós criamos quanto os criados após a configuração da instância. Já sabemos consultar a lista dos bancos de dados. Agora vamos mostrar como consultar um específico. Como exemplo, usaremos o banco de dados de contatos. Primeiro, vamos separar as requisições. Agora digitamos a requisição ao banco de contatos. Clicamos em Send Request. Veja que temos o documento JSON com várias informações sobre o banco de dados de contato. Temos o nome do banco de dados com a chave DBName, informações sobre o arquivo físico, o número de documentos, o número de documentos excluídos e várias outras informações. Algumas dessas informações serão abordadas em outros módulos. Já sabemos consultar as informações sobre o banco de dados de contato. Agora vamos ver o seu conteúdo. Para consultar os documentos de um banco de dados específico, utilizaremos o endpoint AllDocs. Então vamos criar a requisição. Podemos utilizar a tecla de atalho para enviar a requisição. Se o seu ambiente for Windows ou Linux, pressione as teclas Ctrl mais Alt mais R. No caso do S10, Command Alt R. Vamos analisar a resposta do CouchDB. Nosso documento JSON apresenta o número de linhas, que na realidade é o número de documentos, a propriedade offset, não vamos precisar entendê-la agora, e a propriedade rows. Essa propriedade é um array com os documentos do banco de dados. Veja que são apresentados apenas documentos de metadados. Você está lembrando que falamos sobre isso em aulas anteriores? Para cada documento no banco de dados, o CouchDB armazena um documento com metadados. Então, como fazemos para consultar o conteúdo do documento? Isso é muito simples, basta adicionarmos ao final da requisição um parâmetro de consulta chamado IncludeDocs, com o valor true. Vamos inserir. Pronto, agora temos os documentos completos. Veja que para cada documento temos uma propriedade doc com o valor real do documento. Resumindo, toda vez que inserimos um novo documento, automaticamente o CouchDB insere metadados para facilitar a sua administração. Espero que tenha entendido, pois já falamos sobre isso em outras aulas. Por enquanto é só e até a próxima aula.